Boa noite, galera. Então, vamos começar agora a aula. Eu queria saber mais ou menos só onde eu parei. Eu acho que foi em hidrovias, ou foi em transporte aéreo. Vocês lembram da aula passada? Você terminou no marítimo. No marítimo? Pronto. Então, voltando mais um pouco. Legal. O que eu só quero fazer primeiro é aquilo que a gente fazia nas aulas. Primeiro, vamos revisar o que a gente deu aula passada, já que é o mesmo assunto. Então, vamos lá. Quero que vocês me lembrem agora o que é que a gente deu no caso, semana passada. A gente falou dos meios de transporte e tentou falar as vantagens e desvantagens e diferenças de cada um. Boa, então a gente falou de meio de transporte, a gente falou das características, das vantagens e desvantagens de cada tipo de transporte. Então, vamos lá, quais foram os tipos de transporte que a gente abordou aula passada? Rodoviário, ferroviário, Rodoviário, marítimo. ferroviário e o quê? Marítimo. E marítimo, boa. Então a gente abordou esses três tipos de transporte, suas vantagens e desvantagens. Então vamos começar pelo rodoviário. Quais são as vantagens do modelo rodoviário? Por que a gente usa esse tipo de modelo? Ele é o mais barato, no sentido dele em si, não das vias também é mais barato fazer. E ele Então, é bom para viagens mais curtas. isso. Então, ele é o mais barato se tratando de viagens curtas, de pequenas distâncias. Fechou? Então, massa. Então, uma vantagem dele é justamente ser mais barato a pequenas distâncias. Tem alguma outra vantagem dele, assim, A intermodalidade. boa? Então, ele Flexibilidade dele de isso. questão de rotas. Então, a flexibilidade dele ajuda ele ser um modal que ajuda justamente na intermodalidade, porque ele vai flexibilizar, ele vai se conectar aos outros tipos de transporte, justamente para fazer esse auxílio, já que ele é muito flexível. A flexibilidade de rotas dele é bem grande. Alguma outra vantagem? É pouca burocracia. Isso, simplicidade, menor burocracia. Gostei. E agora vamos falar um pouco das desvantagens desse modelo. Vocês lembram quais são as desvantagens? A manutenção é cara. Pronto, manutenção é cara das vias, boa. O que mais? Causa muita poluição. Muita poluição, gasta muita energia. E ele depende muito dos fatores climáticos e humanos. E isso, gostei pra caramba. Então, ele depende muito dos fatores climáticos e humanos. Então, E chuvas, também a questão dos acidentes também, né? Sim, já ia isso, falar isso. questão dos acidentes, todas essas questões. Além disso, também a longas distâncias, ele é um modelo que ele é muito adequado, já que a capacidade de carga dele é pequena. Então, a longas distâncias é mais adequado a um tipo de transporte que tem uma maior quantidade de cargas. Então, vantagens e desvantagens, fechou? E o Brasil, ele adota muito esse modelo rodoviarista, tipo, ele é muito presente na matriz transporte brasileira. Sim, ele é o mais importante para Sim, a área econômica. Isso, então ele é muito presente na atividade econômica brasileira. Outra questão. No Brasil, a gente adotou um modelo muito rodoviarista, e isso é um processo histórico, que vem desde o início dos nossos governos republicanos, até passando para JK, mais tarde para Collor. Então, foram presidentes que justamente acentuaram esse aspecto rodoviarista do nosso país. A gente falou também do transporte ferroviário. Quais são as características positivas e negativas desse tipo de transporte? negativo é que ele não é tão flexível, Boa, ele porque não. ele tem aqueles trilhos e tudo mais, então ele não pode estar mudando muito de rota e tudo mais. Isso, gostei. Então, ele é muito pouco flexível. Ele não tem como estar mudando de rota, não tem como todas essas questões. E é muito caro também a construção dele. E isso, também é cara a construção dele. Se fazer um trem é muito caro. Então, a gente tem um alto custo de implantação desse tipo de transporte. Outras características? Você quer saber agora as vantagens? As vantagens, bora.
Ele é muito bom porque carrega muita carga em relação ao rodoviário. Isso, então ele carrega Tem uma muita carga. manutenção mais barata. Isso, o que mais? Ele é mais recomendado para longas ou curtas distâncias? Longa. Longas. Longas distâncias, boa. E E também então, é menos poluente em relação ao rodoviário. isso, ele também é menos poluente em relação ao rodoviário, já que ele gasta uma menor quantidade de combustível. Pronto, então falamos já do modelo ferroviário e do marítimo. A gente falou que tinha duas formas de transporte marítimo. Uma que era a cabotagem e a outra que era o transporte internacional. O que é cabotagem? O que é navegação de cabotagem? É quando vai É pela costa. isso. Isso, pela costa entre os portos. Essa dádiva é perfeita. Massa, gostei. E no Brasil a gente usa muito pouco a navegação de cabotagem. A gente usa menos do que deveria, porque a gente tem uma faixa litorânea muito extensa, então seria um tipo de transporte adequado para as características físicas do Brasil, mas infelizmente a gente não utiliza muito esse tipo de modelo. Esse é o tipo de navegação de cabotagem e o internacional. O internacional é aquele utilizado por os navios que fazem principalmente a importação e exportação de produtos. Então, o Brasil ele exporta muitas commodities, muitas matérias-primas, então nós somos grandes exportadores de soja, de minério de ferro, dentre outros, dentre outras Café também, né? commodities, café, dentre outros tipos de commodities. Então, a gente é um grande exportador desses produtos. E a gente principalmente escoa a nossa produção através do transporte marítimo. Tranquilo? Então, além disso, o recebimento dos nossos produtos importados também vem através do transporte marítimo. Como eu dei o exemplo do eBay, mas trazendo, por exemplo, iPhones, por exemplo, você vai importar celulares. Eles vêm justamente através do mar, eles vêm por navio. Você vai exportar diversos tipos de produtos. A maioria dos produtos exportados nossos vem justamente através do mar. Quais são as vantagens logísticas do transporte marítimo? Um navio, ele consegue transportar uma grande quantidade de cargas. Então, ele tem um baixo custo desse transporte. Então, a gente vai ter um baixo custo, meu Deus, um baixo custo. A gente vai ter pouca poluição atmosférica, já que a gente gasta pouco combustível. A gente tem uma grande capacidade de cargas. E o que eu queria mostrar, assim, por que o custo é tão baixo? Por exemplo, eu lembro que teve uma vez que eu comprei uma capinha pela AliExpress. A capinha na época tinha sido $1. Na época o dólar era 2,50, uma coisa assim. Foi lá para 2015, 2014. E foi 2,50 a capinha. E o frete foi grátis. Então, assim, se você pede alguma coisa pela internet que vem de São Paulo, você paga 40, 30 conto de frete. Se você pedir uma capinha de R$ 2 vindo da China, o frete era grátis, entendeu? Por que eles conseguem cobrar tão barato de frete? Porque o frete lá, como ele vem através justamente dos navios, eles acumulam uma grande quantidade de produtos e quando eles conseguem acumular todos esses pedidos, todos esses produtos para vender, eles exportam de uma vez só. Então, eles conseguem justamente fazer esse transporte com baixo custo, apesar da lentidão, que é uma desvantagem. Demora muito para se chegar se você comprar alguma coisa vindo da China. Vai lá para 3 meses, porque eles esperam justamente acumular uma grande quantidade de produtos, de pedidos, para aí sim fazer o transporte. Por isso que eles conseguem cobrar tão barato no frete. Então, lentidão, né? Pouca flexibilidade também, já que ele só navega interportos. Então, só vai de um porto a outro, a gente não consegue, por exemplo, se uma cidade não tiver um porto mais adequado, a gente não consegue fazer justamente esse transporte. Um outro problema é a pirataria, que é muito comum em alguns países. Eu até recomendei um filme ano passada, que é Capitão Phillips, muito bom. E também tem um risco, que é o risco de contaminação. A gente viu aqui no Nordeste todo o derramamento de óleo nas praias, toda aquela questão. Então tem um alto risco de contaminação.
Então, muitas vezes, navios que estão transportando recursos energéticos, cargas, eles acabam derramando essas cargas e isso tem um dano ambiental muito grande. Então, a gente terminou justamente aqui, em transporte marítimo, não foi? Então, bora lá. Hoje a gente vai começar a partir de hidrovias. Conseguiram entender mais ou menos a revisão? Conseguiram pegar? Qualquer dúvida, podem me mandar no WhatsApp, pode. A gente está aqui justamente para ajudar vocês. Então, Tranquilo. qualquer dúvida, podem falar. Hidrovias. Hidrovias é justamente aquele transporte que ocorre por meio dos rios, que são as chamadas hidrovias. Então, no Brasil, a gente tem algumas principais hidrovias. Tem a hidrovia da Madeira, hidrovia do Rio Paraguai-Paraná, hidrovia do São Francisco, Tocantins-Araguaia, Paraná-Tietê. Então, são vários tipos de hidrovias importantes que a gente tem no Brasil. No Nordeste, a gente sabe quem já foi em Propriá, Neópolis, outras cidades, assim, à beira do Rio São Francisco, conseguem ver justamente a importância desse rio para a economia nordestina. Arthur, Oi, então ele não vai sair do país, não? Fica só no o Rio São país. Francisco? Não, é a hidrovia em si. Não, a hidrovia pode sim sair do país. Depende justamente do percurso do rio. Por exemplo, a Paraguai-Paraná é justamente uma hidrovia internacional, que é justamente aquela bacia do Rio da Prata, que foi uma bacia muito importante no nosso império, no caso, quando o Brasil deixou de ser colônia para virar um estado independente. A gente teve Guerra do Paraguai, teve diversas questões envolvendo o Uruguai também, a independência do Uruguai, que foram batalhas que foram travadas justamente em volta dessa bacia hidrográfica, que é a bacia do Paraguai, bacia do Rio da Prata. E é um tipo de bacia, ou de hidrovia internacional, mas vai depender muito do custo do rio. Por exemplo, o Rio Amazonas também, que é, no caso da hidrovia da Madeira, ela vai ter justamente, ela vai se internacionalizar, ela vai chegar até a Bolívia, por exemplo. Então, em países com a grande quantidade de leitos fluviais, é muito interessante justamente a gente utilizar mais esse tipo de transporte. Aqui é Tietê-Paraná, que é uma hidrovia muito importante, porque ela vai ligar dois pontos de desenvolvimento muito grande. Então, são pontos que concentram diversas indústrias que utilizam justamente esse rio para fazer o transporte. E as características do transporte hidroviário se parecem muito com do transporte marítimo. Transportar por meio de rios é mais barato, transporte vem de muita carga, então tem essas características que são muito interessantes. Problemas são um pouco a flexibilidade também, já que você só pode fazer o curso, que seja o curso do rio, então é muito pouco flexível. E também, para poucas cargas, ela não é tão viável. E vai depender também das questões do rio, por exemplo, secas, enchentes demais vão atrapalhar justamente nesse tipo de transporte. Então, hidrovias, tranquilo, né? Vamos falar de transporte aéreo. Aqui esse gráfico ele vai mostrar justamente o número de passageiros anos de cada local. Então, por exemplo, Sergipe, a gente tem uma quantidade de passageiros muito pequena, por isso que está com um pouquinho preto somente. Já a gente vai concentrar nossos fluxos aéreos justamente nos estados do Centro-Oeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. A gente também tem um grande fluxo no Sul e no Centro-Oeste, concentrado principalmente em Brasília. E no transporte aéreo, quais vão ser as características positivas e quais vão ser as características negativas desse tipo de transporte? Primeiro, ele é ideal para longas distâncias. A gente não vai pegar um avião e vai, por exemplo, de Aracaju para Salvador, porque é uma distância muito pequena, então não vale a pena fazer esse tipo de transporte. Então é muito melhor eu fazer esse tipo de transporte pelo modelo rodoviário, por exemplo. Então a gente precisa ter longas distâncias. Outras características positivas, a rapidez e a segurança. Como vocês sabem, por exemplo, se você pegar um voo de Aracaju para São Paulo, vai entre 2 horas e meia, 3 horas. Se você for de carro de Aracaju para São Paulo, é praticamente um dia na estrada. Então, é muito rápido esse tipo de transporte. Então, e ele também é muito seguro, já que
dificilmente vem roubo de carga ou coisas relacionadas a esse tipo. Então, como normalmente nós usamos esse tipo de transporte? Ele é mais recomendado para cargas de alto valor agregado. Por exemplo, se você for transportar coisas como joias, produtos também urgentes que você precisa transportar de forma muito rápida. Então, se eu estou com alguma necessidade urgente, a gente vai fazer esse transporte por meio de avião. Normalmente produtos leves e pouco volumosos, já que quando você vai importar uma carga, por exemplo, por meio do transporte aéreo, o peso dessa carga vai influenciar muito no tipo de transporte. Quanto maior o peso, maior justamente que você vai pagar com esse frete. Então, são as características positivas, quais são as características positivas do transporte aéreo? Quais são as características negativas desse tipo de transporte? Primeiro, ele é pouco flexível, já que o avião só vai entre um aeroporto e outro aeroporto. Ele justamente não tem essa flexibilidade do caminhão. Ele é para pequenas distâncias. Ele é lento. Como assim ele é lento para pequenas distâncias? Porque a gente também vai ter um tempo relacionado à logística de você enviar justamente uma mercadoria pelo avião. Então, para o avião descer, para a gente abastecer, para colocar as cargas, é uma logística que acaba demorando. Então, por exemplo, se um voo daqui para Salvador é meia hora, mas só de logística a gente vai gastar entre 2 horas e meia para carregar e descarregar esse avião. Então, praticamente não vale a pena comparado, por exemplo, a você ir fazer um transporte por meio de caminhão, que você vai demorar 3, 4 horas para Salvador. Ou 4, 5 horas, na verdade. Outra desvantagem do avião, ele tem uma pequena capacidade de carga. Então, em relação ao ferroviário ou aquaviário, por exemplo, a gente consegue transmitir muito menos carga por meio de um avião. Além disso, ele tem um alto custo operacional. É muito caro o nosso transporte por meio do avião, porque a gente precisa de uma alta tecnologia, uma alta quantidade de combustíveis. Então, justamente por isso, é um transporte mais complicado para fazer o transporte de cargas. E quando é que a gente usa, por exemplo, o transporte aéreo? Todos sabem que a gente está passando por um momento de pandemia e muitos produtos eles estão vindo da China. A China é grande exportadora de máscaras, por exemplo, e de produtos industriais de hospital, de máquinas industriais. Por exemplo, respiradores e diversos outros aparelhos. Então, quando a gente está exportando esses respiradores, essas máscaras, devido à urgência que a gente precisa para enfrentar essa pandemia, a gente acaba fazendo esse transporte por meio do avião. Então, aviões da Força Aérea Brasileira vão lá na China buscar justamente essa carga, já que a gente precisa de urgência. Então, a vantagem principal do transporte aéreo é justamente essa rapidez, essa velocidade que a gente tem para poder transportar a carga. Então, fechou? Então, vamos lá. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Desvantagens: alto custo, pouca flexibilidade, ruim para pequenas distâncias. Vantagens: bom para grandes distâncias, velocidade e segurança. Então, são as desvantagens e desvantagens do transporte aéreo. Conseguiram pegar, galera? Estão mais calados hoje? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos lá. Então, transporte aéreo já foi. Aqui é um exemplo que eu queria salientar com vocês. Que, por exemplo, uma característica negativa característica negativa não, desculpa. Uma característica do transporte aéreo é que muitas pessoas acabam tendo medo desse tipo de transporte. Quem já viajou de avião aqui sabe que é uma coisa... Muitas pessoas têm medo de viajar, muitas pessoas têm medo. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente tem um acidente aéreo, esse acidente ele tem uma grande audiência da mídia. Então, a mídia demonstra muito quando a gente tem um acidente aéreo, já que não é um evento muito comum. Então, normalmente são eventos muito traumáticos. E quando um avião cai, é muito difícil a sobrevivência. Então, por isso que muita gente tem medo. Mas se formos olhar justamente os óbitos por milhões de passageiros, a gente vê que o transporte aéreo ele é o mais seguro de todos. Então, o transporte aéreo
apesar de muitas pessoas terem medo de fazer esse tipo de transporte, é o transporte que a gente tem de forma que a gente consegue transportar justamente de forma mais segura. Então, o transporte aéreo ele é 200 vezes mais seguro justamente do que um transporte de ônibus e o transporte de automóvel. Então, esse medo é justamente por conta dos eventos catastróficos, mas que não é tão comum acontecer. Eu só vou pedir rapidinho, galera, porque minha mãe tá conversando aqui, eu tô com medo de atrapalhar vocês, foi mal. Eu vou falar com ela aqui para ela diminuir o volume. Relaxa. Alô, minha amiga Dádiva. Meu enter não tá pegando. Desculpa, galera. Foi problema técnico. Então vamos lá, vamos continuar. E se tratando de economia, a gente teve recentemente o leilão de diversos aeroportos. Então, assim, o aeroporto está sendo vendido? Não. O aeroporto está sendo concedido para as empresas, para empresas privadas que possam administrar. Então, por exemplo, nos últimos tempos, alguns aeroportos foram privatizados. Por exemplo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O aeroporto Internacional de Santa Maria, aqui em Aracaju, ele foi concedido para iniciativa privada. Então, isso é bem recente. Foi em 2019. Foi uma concessão. A gente tem uma empresa estatal chamada Infraero, que faz justamente a manutenção desses aeroportos, mas que recentemente a gente concedeu alguns desses aeroportos para iniciativa privada. Terminando o transporte aéreo, todas as suas características positivas e negativas, vamos para o transporte por dutos. Então, alguém sabe aqui o que é transporte por dutos? Já ouviu falar? Já viu um duto na rua? Alguma coisa assim? Só ouvi falar. Pronto. Então, o que é um transporte por duto? Então, os transportes por duto são um tipo de transporte que a gente utiliza justamente para transportar minerais, por exemplo, gás e petróleo, por exemplo. Normalmente vai ser ou líquidos ou gases, pelas características dos dutos. E a gente utiliza principalmente aqui no Brasil para fazer o transporte de gás e de petróleo. Então vamos lá. Eita. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de transporte? Se alguém já viu aqui na Aruana, perto da Petrobras, em alguns terrenos, esses terrenos não podem ser construídos e vai ter uma placazinha da Petrobras chamada gasoduto passando embaixo. Então, quando tiver essas plaquinhas de gasoduto, são terrenos justamente que são da Petrobras e que não podem ser escavados por conta dos dutos que estão passando embaixo. É exemplo de Bolívia para o Brasil, né? O gás natural. Isso. Um gasoduto muito famoso que a gente utiliza é o Bolívia Brasil, que é justamente um gasoduto que traz o gás natural da Bolívia que vem até o Brasil, GNV. A gente exporta muito gás natural da Bolívia, já que ela é um grande exportador. E quais são as vantagens desse tipo de transporte? Primeiro, a segurança. Já que esse transporte é feito debaixo da terra, é feito justamente no chão, ele não tem tanto perigo de roubo, por exemplo, ou de algum acidente. Então, ele é um transporte seguro. Além disso, ele transporta 24 horas. Se você coloca justamente o gás dentro desse gasoduto, ele vai ser transportado o tempo todo, ele não vai parar de ser transportado. Desvantagem. E também ela é pouco suscetível ao clima, já que ele está enterrado embaixo do chão, ele é pouco suscetível, por exemplo, se a gente vai ter em chuvas demais, se a gente vai ter um período de seca muito prolongado. Então, ele é pouco suscetível justamente a todos os fatores humanos e climáticos. Mas quais são as desvantagens desse tipo de transporte? Primeiro, é um transporte muito lento. Ele vai somente de 2 a 8 km por hora. Além disso, ele é pouco flexível, já que ele só vai por aquela rota. Além disso, a gente pode transportar poucos produtos através desses dutos.
já que a gente precisa transportar ou líquidos ou gases. Então, é um produto, ou é um transporte que a gente tem um pouco espectro de produtos que a gente pode transportar por meio desse tipo de transporte. Além disso, ele é suscetível a grandes acidentes ambientais e a terrorismo. Como assim? Se a gente, por exemplo, pegar esse duto e um grupo terrorista quiser fazer algum tipo de ato terrorista, ele pode justamente explodir esses dutos, já que como o gás que está passando por baixo dele são gases infláveis, então pode ser um grande acidente causado justamente por esse tipo de transporte. Então ele acaba suscetível a esses determinados tipos de coisa. Então acaba tendo uma probabilidade de ter um acidente muito grave se ocorrer alguma interferência humana em cima disso. Então, como falaram, o principal gasoduto brasileiro, que não está aqui no slide, mas ele é muito famoso, é o gasoduto Bolívia-Brasil. Então, foi um acordo feito entre a Bolívia e o Brasil para a construção desse gasoduto e a gente faz justamente a exportação de gás natural vindo desse país. E é muito importante para a nossa matriz energética esse gás natural. Pronto. Então, transporte por dutos, ok. Infovias. Então, o que são as infovias? O mundo, como vocês sabem, está cada vez mais conectado e globalizado. Se hoje a gente tem a probabilidade de fazer uma aula por videoconferência, é graças justamente a essas tecnologias, graças justamente a essas infovias. Infovias são as vias de transmissão de informações pelo mundo. Então, a internet é uma forma de infovia. Por exemplo, telefones celulares, linhas telefônicas são um exemplo de infovias. Então, todos esses tipos de vias, eles permitem justamente a minimização das distâncias e cria diversas facilidades no nosso cotidiano. Em tempos como a gente está, em tempos de pandemia, a gente consegue justamente entrar em contato com nossos familiares. A gente tem capacidade de entrar em contato com os nossos familiares sem que nós deixamos o isolamento social. Então, é muito importante, nesse momento de pandemia, isso que a tecnologia nos proporciona. Se formos pensar, vai existir uma dualidade entre a tecnologia, entre as infovias. Como assim uma dualidade? Em tempos de tanta conexão, em tempos de tantas proximidades, tantas facilidades, nós acabamos se afastando muitas vezes de nossas famílias por conta das tecnologias. Então a gente acaba exercendo relações líquidas no nosso mundo e acabamos presos justamente a mundos tecnológicos, a mundos distantes. Então, ao mesmo tempo que todas essas tecnologias aproximam-nos como pessoas, ela também afasta-nos, dependendo justamente do uso. Então, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, ele tem um conceito que é de sociedade líquida, de modernidade líquida. Então, ele vai falar justamente dessas relações da modernidade, que estão cada vez mais superficiais e as pessoas cada vez mais distantes. Então, é um tema muito comum, isso de aparecer, e é justamente uma discrepância entre como a tecnologia nos aproxima, como está nos aproximando nesse exato momento, mas também como afasta, dependendo do uso que a gente faz dessa tecnologia. As relações frágeis, né? Seja com as pessoas que estão com a gente aqui e com as pessoas que a gente nos comunica. Ela fragiliza as nossas relações sociais presencial e as relações que a gente tem pela internet são fragilizadas por não ter as vantagens que algo presencial tem. Isso. Então, o mau uso justamente dessas tecnologias acabam afastando-nos do convívio social e justamente a gente vive nesse paradoxo. A internet pelo mundo. Aqui é a forma como, entre 1960 e 2000, a internet evoluiu. Se a gente pegar um gráfico, por exemplo, de 2020, a gente vai ver que a gente está muito mais conectado, o mundo está muito mais globalizado, conectado. Em países, por exemplo, subdesenvolvidos, em países africanos, em países asiáticos subdesenvolvidos, e até países latino-americanos também, a gente vai ver que quem popularizou muito justamente o uso da internet foi os aparelhos mobile, né? Os telefones celulares. Então, os celulares possibilitaram essa maior democratização do acesso à internet.
apesar que ainda nós temos desigualdades perante justamente aos acessos a esse tipo de rede, mas os celulares, a popularização dos celulares facilitou muito esse processo, já que normalmente computadores são mais caros em relação e internets, por exemplo, residenciais são mais caras também. Então, telefones celulares auxiliaram muito justamente nessa conexão entre as pessoas. Agora, vamos fechar justamente com o cenário brasileiro e tratar de tudo que a gente falou aqui. Então, no Brasil, a gente investe demais no modelo rodoviarista, que muitas vezes é ineficiente. No Brasil, falta intermodalidade, que é justamente a integração entre os modais de transporte. É você integrar o caminhão com o trem. É você integrar justamente os navios com os caminhões, com os trens. Então, fazer todas essas integrações para que a gente possa ter uma matriz energética mais facilitada, uma matriz energética mais eficiente e menos custosa. Então, a gente gasta demais com logística, com transporte e acabamos diminuindo justamente nossa produtividade e na nossa competência do nosso mercado perante ao mundo. Uma piadinha aqui que colocaram. Então, em relação à intermodalidade, somos como um pato. Ele anda, nada e voa, mas faz tudo mal feito. E terminando os transportes. Então, no Brasil... Não repare. Piadinha de tio, né? Faz tudo Mas... mal. Repare que armada. Foi o Nivaldinho, professor, que fez esse slide. Mas é justamente isso. Isso é o retrato do Brasil. Então, a gente precisa melhorar nossa matriz de transporte. A gente, melhorando essa matriz de transporte, a gente pode aumentar a nossa competência e eficiência no mercado global e melhorando, assim, nossa economia e a qualidade de vida das pessoas. Então, terminando os transportes, galera, eu queria só fazer umas questõezinhas com vocês, se vocês quiserem. Vou só parar de gravar aqui.